Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares, eu passei por um deserto e hoje eu faço vídeos de restauração de casamentos para ajudar a quem está passando por essa mesma situação que muitas das vezes a gente se vê perdido, sem saber o que fazer. Muitas das vezes a gente acha que a nossa história é a única história, né? E acredito que quando você se deparou aqui com o mundo da restauração de casamento, você se assustou, porque nem você sabia que isso existia, né? E porque pelo menos foi assim comigo. E na minha época, né, já praticamente há mais de 4 anos atrás, mais de 4, né? Só de restauração de casamento restaurado tem 4. Então, bota aí uns 5 anos atrás, que eu fiquei 1 ano e 4 meses separada do meu marido, existiam bem menos canais de restauração, né? Eram bem menos que hoje em dia. Hoje em dia tem os da minha época, que é a Juliana Bárcia, Sol, Presbítero Walter. E hoje em dia tem Grazi, tem Camila, tem a Jéssica, tem muita gente. E o vídeo de hoje eu quero conversar sobre o deserto do cônjuge. E eu sei que muitas das vezes isso gera dúvidas, porque muita gente me pergunta, Elaine, o nosso cônjuge, ele também entra num deserto? E assim, já de cara, sem enrolação de fio de vídeo, entra. Todos os cônjuges, eles entram no deserto, tanto o seu esposo quanto a sua esposa. A questão é que o deserto dele é completamente diferente do nosso, apesar que tem uma coisa aí que é bem parecida. Ambos desertos, a gente entra nesses desertos por consequência de nossas atitudes. Por exemplo, eu entrei num deserto no meu casamento porque eu tive alguns erros durante o casamento e não estou falando dos erros do meu marido, tá? Hoje eu entendo quais são as atitudes que eu preciso ter dentro do meu casamento. Quando penso que eu quero me tornar a mulher de Provérbios, que é a mulher sábia. Óbvio que meu marido também tem as atitudes que ele precisa tomar, mas independente das atitudes que meu marido tem que tomar, eu tenho que tomar as minhas. Eu sou responsável por mim mesma, até mesmo em relação à salvação, eu vou me salvar sozinha, eu não tenho como salvar o meu marido. Vocês estão conseguindo me entender? Então, eu entrei em um deserto no meu casamento por conta de minhas atitudes, sim, né? Eu agia muito errado, eu era a rixosa também da Bíblia, eu era mulher chata, eu era mulher tola, para ser bem sincera para vocês. E entre outras coisas também, eu colocava uma dependência em cima do meu marido muito grande. E não estou falando de dependência financeira, tá? Estou falando de dependência emocional. Eu era extremamente dependente do meu marido por coisas bobas, até um simples pedido de uma pizza, digamos assim. Eu ficava esperando ele chegar do trabalho, para decidir junto comigo. Eu não conseguia ter essa autonomia, e não que ele não me desse, tá? Ele até me dava, sabe? Mas eu preferia, ou em determinado lugar, se ele não fosse comigo, eu não ia. Você tá me entendendo? Mesmo que eu quisesse muito ir naquele lugar, se ele falasse, hoje eu não vou, hoje eu tô cansado, hoje eu tenho compromisso nesse dia, ele ainda falava, vai você. E eu falava, não, se você não for, eu não vou. E ficava de cara feia. Tá entendendo? E também a dependência financeira, gente. Eu sei que muitas das vezes nós temos as nossas dificuldades de trabalhar, é filho, é isso, é aquilo, né? Às vezes uma dificuldade de alguma coisa, mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, com a internet, com tudo, com trabalhos online, diversos tipos de trabalhos online, a gente não vai em busca de alguma coisa, nem que seja um pouco, por nossa própria culpa, por nosso próprio comodismo. Nada começa grande, né? Você quer abrir por exemplo, eu tô agora tentando abrir uma loja online de roupa infantil. E não vai começar grande, vai começar pequeno. Aí eu tava lembrando da época que eu trabalhava com personalizados. Quando eu comecei a trabalhar com personalizados,
Eu tinha um cliente aqui, outro daqui a não sei quando, mas depois, com o tempo, eu tinha clientes todos os meses e tinha clientes meus já que sempre estavam comprando comigo, todo aniversário que eu me indicava. E é assim, tudo começa pequeno. A questão é que quando começa pequeno e gera pouquinho, a gente acaba querendo desistir. Não desista. Tente criar também a sua independência financeira, porque viver dependendo de alguém financeiramente é muito ruim e a gente acaba se permitindo ficar na mão daquela pessoa por conta do financeiro. Você tá me entendendo? Então vai à luta, vai tentar. E o deserto que você tá vivendo agora é para isso. Para você tirar essas amarras que tem em você, para você se levantar, para você se erguer. E Deus está te dando essa chance na sua vida, não só a parte financeira, como emocional também. A gente não pode ser dependente de ninguém, a nossa dependência ela precisa vir somente de Deus. E a gente acaba ficando dependente daquela pessoa. Vamos lá, logo pro deserto do cônjuge, porque já vai de 6 minutos. E como eu falei, eles vão entrar no deserto por conta também das atitudes deles. As atitudes deles hoje, eles estão no erro, eles estão em pecado, eles estão em adultério. Por mais que eles não consigam enxergar isso, que eles falem, não, mas eu só me relacionei com a outra depois, só não sei o que, eles gostam de arrumar uma desculpa para tudo. Mas falando sério, gente, eles estão em erro, eles estão em pecado. Então, eles vão começar a colher os frutos deste erro. Talvez hoje você não esteja vendo, talvez ele já está colhendo, mas você não consegue enxergar porque ele não passa isso para você. Porque nas redes sociais ele tem que postar lindo, alegre, feliz e contente. Mas a realidade por trás de uma tela é muito diferente do que as pessoas postam. Quem quer postar uma foto com problema? Vira e mexe, por exemplo, gente, eu compartilho muito a minha vida no Instagram com vocês. Mas vocês realmente acreditam que eu compartilho tudo? Eu sei que às vezes a gente até deveria fazer essas coisas, mas vocês não têm nada a ver com os meus problemas. Eu não tenho que compartilhar isso com vocês. Eu tento compartilhar que é luta com 4 filhos, que é isso tudo. Isso eu mostro porque é para as mães. E às vezes você acha que você tá passando, só você passa. Mas tem coisas no meu íntimo que eu não vou compartilhar. Você tá me entendendo? E a mesma coisa. Você acha que o seu cônjuge vai lá, acordei angustiado, vou postar. Para, gente. Ele não vai fazer isso. E é por isso que eu falo para vocês pararem de ficar olhando rede social. Então, o cônjuge, ele pode ter 3 tipos de desertos, tá? É o deserto da saúde. Em alguns casos, Deus atinge a saúde deles, eles começam a ter problema de saúde. Isso eu já vi várias vezes acontecer, né? Ou às vezes se acidenta, né? E acaba, às vezes, ficando em cima de uma cama, precisando de ajuda. E assim que eu falo, e você pode ajudar. Quando o deserto é de saúde, você pode sim ajudar. Você pode oferecer ajuda, né? Você vai fazer a sua parte como aquela pessoa é seu esposo, é sua esposa, é pai dos seus filhos, então mãe dos seus filhos. Você pode oferecer essa ajuda, tá? Sabendo que sempre no seu possível, tá? Nunca, vou deixar de trabalhar para cuidar dele. Aí já não é bom, já não é saudável. Tá me entendendo? Mas ajudar nessa questão você pode. Tem a questão do financeiro. Meu marido enfrentou 2 tipos de desertos. O financeiro, porque ele saiu daqui muito bem de dinheiro, sabe? Fechando altos negócios. Meu marido trabalha na construção, tava cheio de serviço. Mas ele mesmo me contando, ele falava que ele não conseguia assim, ver aquele dinheiro. O dinheiro, embora ele não sabia. Foi uma das épocas que ele falou que ele mais ganhou dinheiro, porém foi uma das épocas que ele falou que ele não construiu nada, né? Porque ele não viu o dinheiro. Porque Deus mesmo, né? Ele tem a noção que ele está recebendo dinheiro, mas ele não está conseguindo fazer bons frutos com aquele dinheiro.
E acontece muito isso. Porém, logo em seguida, ele começou ali a perder dinheiro e começou realmente a passar pelo deserto financeiro. O que antes estava muito bom de serviço começou depois a ficar escasso. Tanto que quando meu marido voltou para casa, gente, meu marido estava sem nenhum trabalho, tendo que fazer Uber para poder quitar as dívidas dele. Meu marido perdeu tudo que ele gostava de ostentar na época, ele perdeu, que era o carro, que eu também fiz questão que vendesse, mas ele teve que vender relógio, aqueles relógios caros para poder pagar a dívida, teve que vender cordão de ouro para poder pagar a dívida. Então, ele passou um bom deserto financeiro. E junto com o deserto financeiro veio o deserto emocional que alguns passam também. Meu marido, ele sempre foi muito apegado à nossa filha. Aquela coisa de que nós colocávamos minha filha para dormir praticamente quase todos os dias. Nós dois, não era só eu. Era eu quando ele precisava trabalhar, mas normalmente eram nós dois que colocávamos minha filha para dormir. E isso tudo ele foi sentindo falta, sabe? De ter aquele contato com a nossa filha, porque ele foi muito apegado a ela. E ele sentia essa falta. Muitas das vezes ele ligava só querendo ouvir a voz da nossa filha. Quando eu descansei, eu parei com essas brigas bobas e eu permitia tudo que era possível que ele me pedia. Elaine, deixa eu trocar o dia de ficar com ela, deixa eu ficar com hoje, eu tô com saudade dela, deixa eu ficar. Se fosse possível pra mim, eu não tivesse nada pra fazer, eu não ficava de briguinha, sabe? Eu permitia. E assim, demorou muito, muita gente me questiona. Sim, meus filhos tiveram contato com a OM, tanto a minha filha, que tinha 4 anos, quanto o meu menor, o Bernardo, ele tinha 1 ano quando começou a ir pra lá. Foi pouco tempo, o meu deserto durou 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, assim, ele tinha 1 ano, não, minto, ele foi antes de 1 ano, com 1 ano ele começou a dormir lá, isso. Antes de 1 ano ele ia, mas ficava só algumas horas e voltava pra casa. E demorou muito para eu começar a liberar isso, sabe? Eu também não quero que ela tenha contato com ele. Eu fiz isso tudo, tá, gente? Mas eu comecei a entender que meu marido ele tinha que ter responsabilidade também. E a responsabilidade não podia ficar só em cima de mim se era ele que quis essa situação. Então, sim, eu comecei a liberar meus filhos de ir pra lá, depois de dormir também, porque eu também tinha que ter meus momentos para mim, para eu cuidar de mim, você tá me entendendo? Então, assim, a minha liberação foi essa. Ele também tem que ter responsabilidade, porque ele não pode só beijo, tchau, vou embora viver com uma outra mulher. Como se vê aqui outra vez ali nossos filhos, sai, leva ali no McDonald's da vida e tá tudo bem, tudo ok. Não, ele também tinha que ter responsabilidades. E foi aí que eu falei, então tá, final de semana sim, final de semana não, vou ser com as crianças. Depois, com o tempo, ainda incluí uma quarta-feira sim, quarta-feira não, também ele dormia com as crianças um dia na semana. E bom, ele, voltando a falar, né, ele tinha muitas angústias em relação principalmente a nossa filha, né, mais velha, porque ele sempre foi muito apegado a ela. Às vezes ele ligava pra mim, mas, Elaine, eu vou mandar uma pizza pra ir. Eu falava, ai, tá bom, pode mandar, é bom que eu nem faço comida, sabe? Ou senão eu falava assim, ai, que bom, vou guardar minha comida pra amanhã, porque eu entendia que ele estava fazendo aquilo ali com algum tipo de remorso. Aí depois ele me contou que ele fazia isso quando ele pedia pizza lá, e ele comendo a pizza, ele falou que ele ficava pensando, meu Deus, será que minha filha tá comendo alguma coisa gostosa? Poxa, eu tô pagando aqui pros outros e podia estar pagando pra minha filha. Aí ele ligava e pedia. E eu já vi casos de pessoas que o marido tem essa mesma atitude. E a pessoa fala assim, eu não quero pizza, eu quero qualquer outra coisa, né? Eu quero que você volte, nossa filha não sente falta disso, nossa filha não quer isso, nosso filho quer você dentro de casa. Mas aí são aquelas pequenas circunstâncias que eu falo que é pra você mostrar a sua mudança e você perde. Você tá me entendendo? Então, a gente tem que pensar muito antes de tomar uma atitude e proferir palavras da nossa boca para o nosso cônjuge, tá? Então, esses 3 desertos são os 3 desertos que o seu cônjuge pode enfrentar. Pode ver outro tipo? Pode, porque Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas. Mas esses 3 são os principais desertos que o cônjuge entra. Se o seu cônjuge não está nesse deserto, pode ter absoluta certeza que ele vai enfrentar algum tipo desses desertos. Porém, eu quero lembrar uma coisa, o seu posicionamento vai fazer toda a diferença, tá bom? Outra coisa, só um adendo,
Deserto financeiro, você não tem que ajudar o seu cônjuge, tá? Porque às vezes Deus tá querendo trabalhar nele nessa situação, aí você vai lá e vai lá, paga. E aí Deus, ué, gente, eu tô querendo tratar, ela vai lá e ajuda. Você pode até, eu vou ajudar um pouco, não vou ajudar tudo. Isso se você pode, tá? Que se vai te fazer falta, não faça. Você pode até ajudar com um pedaço, uma contribuição, mas nunca tudo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.